Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, aleluia. Diga assim: te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até ao me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Diga que Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo nascer. Obrigado, Jesus, meu irmão que está ao meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Amém? Irmãos, esse era um dos cânticos que a gente cantava muito com ela aqui, né? Às vezes ela não podia sair do quarto, a gente cantava lá. Outras vezes a gente chegava, ela já estava ali, sentada ali no cantinho da oração, né? E lá a gente cantava esses louvores, outros louvores, e a gente perguntava a ela: a senhora tem outro para escolher para a gente cantar? Ela disse: não, qualquer um, sendo louvando a Deus, pode cantar. Então que continuamos a louvar a Deus, mesmo relembrando, mas vamos louvar o Senhor todo o tempo. Muito obrigado, que Deus abençoe sempre. Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Que alegria ter vocês aqui com a gente nesse momento tão especial para mim, como idealizadora do projeto, né? E realizando aqui um sonho da Dona Isabel, que era fazer 100 anos. Ela não teve o privilégio de fazer esses 100 anos em vida, mas ela está fazendo aqui agora no meio de nós, e em nossos corações nós estamos comemorando essa data. Então, para mim é motivo de grande alegria ter vocês aqui, porque os que estão aqui é porque foram escolhidos. Muitos foram convidados, mas os que vieram realmente foram os escolhidos, e escolhidos por Deus. Isso é muito importante, né? Quando Deus determina, Ele manda e Ele sabe a quem dirigir. Então aqui eu tenho todos os agradecimentos e gratidão imensa por quem veio de longe e de perto. Tenho aqui meus sobrinhos, os netos e bisnetos da Dona Isabel, que com certeza, se ela estivesse aqui, estaria muito alegre. Mas hoje nós não estamos comemorando tristeza, nós não estamos comemorando
distância, estamos comemorando vida. Vida que vive em nossos corações. Amém. Amém? Então, com toda a alegria no coração, neste momento eu passo a palavra a Arlene Salles, que vai trazer a introdução dessa festa. E aqui fica o meu agradecimento a todos. Não vou citar nomes, mas a todos, individualmente, independentemente dos que estão aqui, com alegria. Essa festa é para nós. Vamos ficar de pé e aplaudir, gente. Pode aplaudir, vamos tirar a timidez. Alegria, celebração, vida, comunhão. Nós não estamos aqui, ninguém precisa se inibir, porque Dona Isabel não está aqui. Ela está com o Pai. A Bíblia diz que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então aplauda o Senhor por esse dia. Vamos orar? Pastor Ismael, faça favor aqui. O nosso coração está cheio de gratidão, contente, alegre. Se lágrimas rolarem no rosto, é de saudades aqui da terra. Mas nós sabemos que a festa no céu e a festa aqui entre nós. Nós vamos fazer uma oração de gratidão a Deus. Gratidão a Deus pelo que vivemos. Gratidão a Deus pela sua vida que chegou até aqui. Gratidão pela presença do Senhor que reina entre nós. E nada melhor do que o pastor Ismael, que é filho de Isabel. Vamos orar. Pai Celestial, nós estamos aqui, ó Deus, nesse momento de memória. Nós não estamos fazendo aqui um culto aos mortos, Oh Deus. mas nós estamos fazendo um culto ao Deus vivo, Amém, Deus. que nos proporcionou a alegria de viver esses anos todos com Isabel de Freitas. E por isso, Pai bendito, nós te louvamos, porque tu nos deste esta graça de podermos juntos nesta noite celebrarmos, ó Pai bendito, aquilo que tu fizestes pela tua serva, e certamente que fez muito mais daquilo que ela desejava e almejava. Muito obrigado, meu Pai, porque aqui se reúne familiares, aqui se reúne amigos, aqui se reúne a tua igreja, ou parte dela, para bendizer o nome do Senhor, porque tu nos traz à memória estas gratas recordações. E em função disso, Pai, nós olhamos para trás e nós bendizemos o teu nome para dizer assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, Pai. Aprove ao Senhor de que nós pudéssemos aqui celebrar esse momento com a ausência física da tua filha, porque ela já está nas mansões celestiais. Mas aqueles que ficam aqui, ou aqueles que ficaram, eles têm gratas lembranças, gratas memórias, gratas recordações. E por isso nós queremos nesta noite dedicar esta noite ao Senhor, para dizer: Senhor, muito obrigado por aquilo que representou Isabel de Freitas entre nós, seu testemunho, seu exemplo, a sua fé, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Podemos assentar. Eu quero outra vez desejar boas-vindas aos amigos que, convidados aqui, aceitando o convite, também foram escolhidos para celebrar. Quero que haja um entendimento. Nós não estamos fazendo um culto, não é uma visita, não é culto para quem já morreu. Nós estamos celebrando a Deus pela vida de Dona Isabel. Entendam que no decorrer dos anos, todos os aniversários foram feitas grandes festas. Celebramos juntos 90, 91, 92 e fomos contando
todo. E cada ano, quando nos reuníamos em família, festa em Paragominas, festa em Grajaú, lançamento do livro, tanta coisa que vivemos juntos, e nós contávamos com os nossos corações ardentes: nós vamos chegar a 100. Nós vamos chegar a 100. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. A Bíblia também diz que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. E hoje a nossa celebração é entendendo que a boa vontade do Senhor foi feita, e nós entendemos e aceitamos com alegria no nosso coração. Esperávamos que 25 de abril fosse celebrada uma grande festa de 100 anos. Mas o Senhor sabia que ela já estaria com o Pai. Ela voltou para a casa do Pai. O Senhor a levou. E nós entendemos que nós precisamos reunir amigos e dizer: chegou a data. E nós vamos com gratidão celebrar a Deus, dizendo que nós aceitamos a vontade dEle para este dia. Entendam, portanto, que este culto de gratidão é um culto de reconhecimento, que viver para Deus é, acima de tudo, entender que Ele é o Senhor da vida, e Ele é Senhor na vida e na morte. E nós entendemos isso e aceitamos, e queremos celebrar a Deus por isso. Eu tenho o grande privilégio de fazer parte dessa família, de ter sido adotada por Isabel de Freitas, ao ponto de cumprir ordens e dizer: você tem que vir. E tive a alegria de conviver de perto, de conhecer a sua história, de escrever com ela um livro dia após dia, de entender o desejo do coração dela. Conversando com a Eneide, eu perguntei: o que vão dizer de nós quando nós partirmos? Isabel, ela queria muito que a sua história fosse contada. E quem conhece o livro de Isabel de Freitas sabe que a história dela foi contada sem máscaras, com total realidade, com total verdade, de uma mulher que dependeu de Deus, de uma mulher que andou a pé do Ceará até aqui, cantando hinos e conhecendo a boa vontade de Deus, sem saber para onde ia, mas sabia que o Senhor a levaria a um bom lugar, e um lugar que lhe faria viver uma grande história na construção da família, no casamento, na criação dos filhos. Contando uma história de lutas, não é uma história só de vitórias, mas um livro que vale a pena ler. E ela me dizia várias vezes: Arlene, eu quero que a minha história se torne conhecida. E ela decidiu abrir o livro da sua vida e escrever para que todos nós pudéssemos conhecer a sua história. Bem próximo, logo depois que o livro foi escrito, e ela começou a viver intensamente lindas histórias, e ela disse: eu acho que era bom a gente aumentar os capítulos do livro. Tem muita história para ser contada. O que eu pergunto hoje: que história vão contar de nós? O que vão dizer de nós? Podemos olhar para trás da Bíblia a história dos grandes heróis, das mulheres de Deus: Esther, Ana, Joquebede. Quem mais? Lembra de mais mulheres da Bíblia aí? Ruth. Quem mais? Quem é bom de Bíblia? Sara, Maria. Histórias que foram contadas. Isabel. E hoje nós podemos conhecer a história de Isabel de Freitas. Quem já conhece o livro de Isabel de Freitas? Quem já leu? Quem já leu essa linda história? Quem não leu, depois procure Eneide, que tem bastante. Só lhe conheça a história dessa mulher. Uma mulher de fé, uma mulher guerreira, uma mulher que veio apenas com uma boneca na mão, vindo a pé do Ceará com a sua família,
passando por lutas, acendendo foguinhos na noite para espantar os mosquitos, e chegou e viveu até aqui, com lutas, vitórias. Mas lhe digo, uma mulher de fé, que nos ensinou a viver na dependência de Deus. O que contariam, o que vão contar de nós? Hoje, o nosso convite é para celebrar, é para viver esse momento de comunhão, de gratidão. Se você está aqui e não conhece a história de Isabel, cochiche com alguém e diz: me conta um pouquinho, né, Neide? Me conta alguma coisa, né? Porque ela saiu, ela tem riquezas de detalhes para ser contada. No livro ela conta em cada capítulo a experiência dela vivida com Deus. O desejo do nosso coração hoje, como família, é que os detalhes da vivência dela com Deus alcancem o seu coração e que na sua caminhada a sua fé seja fortalecida e que na sua caminhada não desista, que na sua caminhada olhe para o alto e busque em Deus o socorro para que você possa viver aqui à sombra do Onipotente. Não estamos, pode aplaudir o Senhor. Não estamos celebrando quem morreu, não é culto aos mortos. Nós estamos sendo gratos a Deus e dizendo: Senhor, a festa continua. Mesmo que ela se foi, nós estamos celebrando também o nosso encontro com ela, porque é a promessa de Deus de que todos nós viveremos um dia com Cristo. Queremos nos abraçar hoje, agradecidos pela sua presença, dizer que você pode sorrir, pode aplaudir, pode louvar a Deus, pode abrir a boca, pode cantar, e saber que o nosso dia hoje é de celebração. Muito obrigado por sua vida aqui, muito obrigado por sua presença aqui, e saiba que você fez parte de uma festa de 100 anos de história. Não queiram entender que nós estamos aqui inventando história. Nós não estamos fazendo a festa de 100 anos de Isabel. Nós estamos comemorando 100 anos de história na caminhada com Deus. É isso que nós estamos comemorando. 100 anos de história. E que chegando bem perto, o Senhor a levou. Sabe o que eu entendo? O Senhor olha para os nossos corações e está dizendo, está se agradando da nossa atitude. Eu levei, mas mesmo na morte, vocês continuam a me louvar. Por isso é que eu quero ler o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus e foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Nós estamos hoje celebrando a fidelidade de Deus entre nós. A fidelidade de Deus que tem fortalecido aos filhos, que tem fortalecido a sua geração com a sua ausência. E sabe o que nos fortalece? É a certeza de que nós estaremos juntos todos os dias da nossa vida aqui, uns aos outros sendo fortalecidos, mas quando partirmos daqui, nós estaremos um dia com o Senhor. Amém? Quero saber se o ministério da igreja, da Segunda Igreja Batista, já está aí, para nós cantarmos uns 2 cânticos de gratidão. Um dos cânticos que nós vamos cantar é um dos prediletos da irmã Isabel, Pelo Sol da Manhã. É um cântico de gratidão que muita gente sabe
e cante, se derrame na presença do Senhor e faça que essa noite alcance o teu coração com o bálsamo que vem do céu. E paz, amém? Eu quero primeiramente ler um versículo e depois eu vou explicar o porquê desse versículo, é lógico. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 diz o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Entre as muitas características da irmã Isabel, entre as suas piadas, entre a forma divertida como ela contava os casos, as suas vivências, uma característica que marca bastante, que me lembra bastante a irmã, era a capacidade que ela tinha e que talvez muitos de nós não temos, e nisso eu incluo a mim, era a capacidade de pregar o Evangelho em qualquer oportunidade. Eu tive o privilégio de conhecer a irmã há alguns anos e eu não sei por que ela gostou de mim. Geralmente as pessoas não simpatizam muito porque tem essa cara de delegado de polícia, né? A cara fechada, mas ela gostou, né? E ela sempre me convidava para vir à casa dela e conversava e gostava da minha companhia e eu também gostava de conversar com a irmã, de ouvir os casos dela e, por incrível que pareça, até aconselhava, né? Mas uma característica marcante para mim nela era essa capacidade de pregar o Evangelho em qualquer ocasião, em qualquer oportunidade que houvesse. Eu lembro de várias vezes ela pregando o Evangelho aqui para os filhos, para os netos, para os bisnetos, em qualquer ocasião. Ela exortava, ela puxava a orelha, ela chamava a atenção. E eu lembro de uma ocasião que ficou muito marcada na minha memória. Foi por ocasião do aniversário da irmã Reucia, da dona Reucia, mãe da Laura, sogra do Eliésio. O aniversário da dona Reucia foi na igreja católica, ela é católica. E logo em seguida, nós fomos a um prédio também que fazia parte, ali daquele complexo da catedral, aqui em Grajaú. E lá estava cheio de católicos. E quando ela teve a oportunidade de falar com a dona Reucia, ela pregou o Evangelho para ela. Ela falou sobre o amor de Cristo. E eu creio que se nessa noite ela tivesse aqui fisicamente presente, comemorando o seu aniversário, ela diria assim para os seus parentes, para os seus filhos, para os seus netos, bisnetos, noras. Ela diria para todos aqueles que não conhecem a Jesus ainda, ela diria: arrependa-se de seus pecados, creia em Cristo, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao céu a não ser por Cristo. Amém? Amém. Boa noite a todos, graça e paz. Quero dizer a minha satisfação em poder participar de um momento como esse, um momento que a gente se sente feliz. E eu, como até eu tinha dito que a questão de mãe, eu ainda não estou bem fortalecido quando se fala assim, questão de falecimento de mãe. Mas Isabel de Freitas tem uma história assim um pouco diferente e animadora. E assim, eu queria também falar alguma coisa, ainda não como o irmão Cristóvão disse que ele gostou dela. Ela gostou dele porque tinha um rosto de policial, né, de delegado. Ela também não era mole não, ela não mandava recado para ninguém. O que ela queria dizer, ela dizia com muita autoridade. E isso sempre me chamou muita atenção, por uma senhora daquela faixa etária ser tão autêntica naquilo que diz. Momento em que eu fui no aniversário dela em... como é o nome lá perto? Paragominas, aquele outro lá. Ulianópolis. Lá eu pude ver o potencial da irmã Isabel de Freitas. E eu sempre dizia que Deus tinha algo especial para fazer até na própria morte dela, porque
ela era desse jeito. Eu até acredito que a coroa dela deva ser muito grande. Apocalipse diz lá que a gente são duas coroas, né, quando chega lá. Umas coroas pelo que fez aqui, as almas que ganhou. Irmã Cristóvão já fez muita colocação em relação a isso, mas eu pude ver o tanto que ela tem um potencial na questão do evangelho, evangelizadora, o tanto de filhos, de netos, e como ela era reverenciada dessa forma. Então, meus prezados, Isabel de Freitas, a Arlene já colocou aí, tem uma história muito, muito intensa, e eu passei a observar. Perdi muito tempo em me aproximar para poder curtir Isabel de Freitas, assim como Cristóvão, como outras pessoas. Mas aprendi a gostar daquela senhorinha, e era lá na segunda igreja batista, ela era nosso xodó. Todo mundo queria conduzir a cadeira dela, queria fazer alguma coisa, e ela retribuía com aquela simpatia muito boa. E irmã Eneide, enquanto a irmã Eneide deve ser feliz, porque em saber que ela está na glória e que curtiu com ela os últimos momentos. Tanto que a irmã Eneide cuidava e gostava, era uma coisa interessante, e contagiava todos nós. Então, é isso aí. Irmã Isabel de Freitas partiu para a glória com muita alegria, está livre das pelejas dessa terra, e um dia nós haveremos de encontrar com ela. Até um dia nós fazendo dueto, eu e a irmã Eneide, eu disse, nós vamos para o céu juntos, e eu me lembrando, vamos encontrar lá, e aí vamos ver como é que vai ser. Mas é importante ser crente em Cristo Jesus, tem promessas insondáveis e alegrias, como essa aqui. Não é culto a mortos, mas é uma celebração de vitória, de coisa importante em relação ao reino de Deus. Amém. Muito obrigado. Amém. A gente passar por esse tempo de sentimento, o qual foi exposto aqui várias vezes, a personalidade das irmãs Isabel de Freitas. Eu quero dizer para essa família que eu tenho, e toda a minha família tinha a maior admiração pela irmã Isabel. A saudade que ela nos deixou é uma saudade que não sara. Aquele porte firme, dela falar. Eu sempre brincava muito com ela. Chegava na igreja e dizia, aí princesa, como é que está a saúde? Ela dizia, presta nada. Presta, minha irmã. Tá, é bom demais. Então, é uma coisa que nós temos que um dia partir para o encontro, assim como a irmã a gente já falou. A Bíblia diz que os inimigos do Senhor se encontram lá, não é, irmão? Então, essa questão de morrer é inaceitável. Porque qualquer coisa nós podemos até conseguir, menos ultrapassar esta lei, não é? Mas nós estamos alegres, porque a irmã Isabel de Freitas está lá no céu, levada por Jesus Cristo. Porque a Bíblia afirma que o céu de glória nos aguarda. Amém. E Jesus Cristo cumpriu a sua promessa. Porque sabemos que nós não podemos deixar de falar da Bíblia, história muito conhecida, no Evangelho de João, no capítulo 14, repare como foi que disse Jesus. Não se turbe os vossos corações. Creia em Deus e creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E se assim não fosse, eu vos teria dito. Mas eu vou para a casa do pai, vou preparar lugar. Quando eu for preparar lugar, venho buscar-vos para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. E um dos seus discípulos diz assim, mas Senhor, se nós não sabemos para onde vai, como vamos saber o caminho? Aí o verso 6, Jesus testificou, disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Amém. Então, a irmã Isabel de Freitas, ela cumpriu sua missão aqui na terra. Como já falei de meus filhos, sempre tiveram admiração por ela. O Eliseu está daqui uns 300 quilômetros mais ou menos, mas ele está observando esse trabalho, porque ele é um dos admiradores da irmã Isabel de Freitas. E nós sabemos
E vamos dizer, para cada coração que está ao alcance dessa voz, que esses cânticos que nós cantamos, realmente agradecendo a Deus pelos dias que concedeu a ela e também para conquistar o seu coração, para se preparar para encontrar com Cristo Jesus no dia da vinda do Filho de Deus. Então, queridos irmãos, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque nós acreditamos esse mundo aqui é cheio de coisas desagradáveis. Mas a irmã Isabel de Freitas está no céu de glória. Amém. O Espírito de Deus mandou para João, lá no Apocalipse, mandou: escreve, vê e escreve, não cele as palavras da profecia desse livro, porque elas são verdadeiras e fiéis, não é? Aí, realmente, ele escreveu no capítulo 4, no capítulo 21, verso 4, diz assim: e ali não há maldição contra ninguém, não há dor, não há choro, porque o Senhor Deus limpa dos olhos todas as lágrimas. Amém? Então, a irmã Isabel está lá no céu de glória e, confiando no Senhor, vamos orar e aplaudir, como a irmã Arquém Salvo falou de início. Vamos ser certo de que um dia o nosso encontro está marcado por Deus. Amém? Amém. E assim eu estou agradecendo a Deus, a essa plateia aqui de família, essas famílias aí, porque tem família aqui da irmã Isabel de Freitas que não conseguiu os trocos para gastar, não mediu os quilômetros, centenas de quilômetros para estar aqui nesse dia comemorando essa festividade. Vem de Deus. Boa noite. Boa noite. Vamos cantar a bondade de Deus que nos segue. Os adjetivos são poucos para falar de alguém que teve uma vida tão longa e tão próspera. Tão próspera que ela não está aqui fisicamente, e esse povo que todo aqui está, não é? Não é homenageando somente, mas com saudades de Isabel de Freitas. Foi uma pessoa que marcou por seu testemunho, uma presença sempre marcante mesmo. Um dos vídeos, dos inúmeros vídeos que eu fiz dela, ela tinha saído da UTI e ela virou para alguma das meninas e disse: ei, passa batom em mim, passa maquiagem em mim, porque quando eu chegar lá, a Alice vai dizer assim: como você está linda. Hoje você está muito linda, você saiu da UTI e já está linda. E eu estava filmando quando ela falou exatamente isso. Então, assim, eu aprendi a ser uma crente melhor com Isabel de Freitas. Eu aprendi que as minhas limitações não impedem de eu cultuar e que eu posso cultuar onde eu estiver. Eu aprendi que eu posso sair de uma UTI e ir lá para o banco da igreja, que era assim que ela fazia. No domingo à noite a gente estava visitando ela lá na UTI e na quarta-feira ela já estava no culto lá na igreja. Isso é exemplo de ser cristão, de ter fé, de servir a um Deus grandioso e de mostrar que crente tem que fazer a diferença pelo seu testemunho, pelo testemunho de vida. E ela fez. E falando de pérolas de Isabel, ela sempre falava assim para mim: só mais uma foto. Não vou tirar foto contigo não, tu não revela? Eu digo: mas essa eu revelo. Não, mas eu não vou tirar foto contigo. E assim, e são tantas outras, mas tem umas assim que são bem marcantes mesmo. Falando de determinada pessoa, ela dizia: tem que ser crente, porque senão Deus vai fazer isso, isso e isso. E em várias situações ela falou isso e as situações aconteceram. Então, assim, é um testemunho marcante que Isabel de Freitas deixou pra gente. E a gente não vai adorar ou venerar. A gente está lembrando aqui com saudade e com um coração grato. Eu, pelo menos, sou privilegiada, porque eu tive muito tempo com ela e pude aprender muito, admirá-la, amá-la. E eu sinto muita, muita, muita falta dela. Aquele banco lá na igreja ainda hoje está vazio. Mas aí eu
penso assim, ela queria que a gente estivesse aqui, porque se ela estivesse, estaria aqui na igreja. Então, vamos lá, culto, vamos louvar. E aí, assim, é isso, amados. Falar de Isabel, a gente passaria a noite aqui. E eu quero falar também de Eneide, porque assim, Eneide me ensinou como cuidar de mãe, cuidar de pai, cuidar de pessoas, sempre cuidando, sempre se dedicando, sempre se doando, sempre dando o seu melhor para alguém que lhe deu a vida. E também eu aprendi isso com Eneide, cuidar e querer cuidar. Né? Querer cuidar, estar disposto, apesar dos pesares, dos empecilhos, mas nada separava, nada fazia, nada deixava, nada atrapalhava. Cuidado, amor e carinho. Então, assim, quero dizer, Neide, mais uma vez, obrigada pela honra de estar aqui nesta noite rememorando uma pessoa tão maravilhosa e também aprendendo mais ainda, aprendendo que a gente pode comemorar até a saudade, tá bom, Rençales? Muito obrigada. Legal. Pode aplaudir, gente. Eneide, ó, tua história tá começando, viu, amiga? Já tá ligando aí Isabel e Eneide, tá começando, viu? Quem é o próximo? Vamos lá. Eu vou falar de saliente, que eu tive com Isabel 3 vezes. eu tive com a Isabel no encontro de carro antigo, foi quando eu a conheci, e sentei no carro, na porta do carro, e ela conversou, que deu câimbra no meu ouvido, mais direto, falando, e eu conversando e dando corda, né, e me divertindo com a conversa dela. E ela disse para mim, eu vou fazer 100 anos e eu quero que vocês tenham. A primeira vez que ela me viu. A outra vez eu vim para o aniversário de seu Josias e Dona Eneide pediu para eu trazer o violão. Ela me fez cantar, que eu estava quase igual a cigarro, espocando pelas costas. Mas foi muito bom, aprendi muito, não tive o privilégio de conviver tanto com ela, mas percebi toda a fé, fui fortalecida na fé, pela fé dela, e cantamos, louvamos, estivemos juntas. Quando ela adoeceu, eu fui no hospital para vê-la, e lá também ela pegou meu chapéu, bora vaqueira, senta aqui, eu quero um retrato com você. E era uma pessoa que realmente trazia só coisas boas para as pessoas com quem ela convivia. Um privilégio, e muito obrigada, Eneide, por ter me trazido até aqui. Obrigadão. Valeu. Valeu. Olha, gente, boa noite a todos. Com muito amor, com muito carinho que eu tinha por ela, que eu estou aqui hoje. E não tenho ela como morta, eu tenho ela como viva sempre. Foi pouco tempo que a gente se conheceu, mas para mim foi muita gratidão que ela deixou. Muita gratidão mesmo. Quero que Deus tenha ela num bom lugar, no reino do céu, porque ela merece tudo de bom. Uma pessoa maravilhosa que ela era, uma pessoa muito boa. Eu só tenho lembranças boas dela, gente. E mais nada. Amém. Já que é para falar de algum detalhe da Dona Bela, eu vou então citar o quanto eu admirava quando a Dona Bela fazia oração. Eu e o Ricardo, a gente ficava assim impactado pela idade dela, e ela tinha uma clareza, uma coerência, uma coesão em tudo que ela falava. Era assim, e eu às vezes eu abria meus olhos e ficava ela orando, e eu assim impactada, admirada. Como é que pode uma senhora de 98 anos, 99 anos, fazer uma oração dessa forma, né? Com tanta clareza. E esse era um dos fatores assim que me fazia admirar muito a Dona Bela. A outra parte era justamente assim a firmeza. Às vezes ela era dura, mas a dureza dela não feria. A gente entendia que aquilo ali era aquele puxão de orelha para volta para cá, menina. Tu tá errada, tu. E a gente
obedecia, só obedecia, né? Com muito respeito. E realmente, a Dona Bela aqui, ela faz muita falta. Na hora que a gente olha para a casinha ali, vê ela, né? E como é importante a gente saber valorizar as pessoas em vida, né? Porque depois que elas se vão, elas não interessam mais, né? O que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo para conforto do coração. E também porque a gente fez muitas vezes antes. É, que bom que ela teve uma filha como a Eneide, que sempre comemorou, né, os aniversários dela em vida. Que bom que ela teve uma filha que sempre a honrou, cuidou, tratou em todos os momentos. E é isso, gente, o legado, ao que a Arlene falou, né? O que vão falar de mim quando eu me for, né? Vão falar da gente. Espero que sejam coisas boas, assim como a gente está falando da Dona Bela. Obrigada. Pessoal, eu quero ressaltar aqui uma alegria, né? Ter uma das netas, né, da minha mãe, que teve a oportunidade. Desculpa. Mas ela teve a oportunidade de ter o nome da minha mãe completo. Eu gostaria que Isabel se levantasse. Isabel de Freitas Nogueira Neto. Pronto, essa daí é forte. Isabel de Freitas Nogueira Vasconcelos Neto. Eita responsabilidade. Como é que a gente se esconde, meu Deus do céu? Boa noite. Eu acho que a maioria dos irmãos da igreja, eu acho que já me conhece. Porque, assim, a mãezinha, né? O que eu lembro muito da mãezinha. A mãezinha, ela ensinou, eu acho que, no meu ponto de vista, bem uns 80% dos netos aí à igreja. Porque quando a gente morava em Pernambuco, a gente passou um ano, eu tinha uma fase de uns 7 anos, lá eu conheci a Cristo, né? Não sou evangélica, mas a mãezinha sempre puxava a gente, bora, para ir para a igreja. Quando a gente foi para Paragominas, e lá na igreja, segunda igreja batista, ela permaneceu. Iranilde, que era minha mãe, manda os seus filhos embora. E todos nós três, nós íamos sempre para a igreja da mãezinha. E a mãezinha sempre teve essa cautela que os netos, e eu acho que os filhos, né, conhecessem a Cristo, né, nesse ponto. Então eu lembro muito dela nesse ponto do evangelismo nela, que pregava muito. E só a gente. Minha mãe dizia, uma das pérolas dela é que só tinha 2 coisas boas nesse mundo, fora as outras, claro. Era ser crente e andar de avião. Para ela, andar era tudo de bom, e de avião principalmente. Gente, eu tenho aqui a Tânara, que veio de Goiânia também nos prestigiar. Eu gostaria que ela também, se ela quiser falar alguma coisa sobre minha mãe, porque ela teve a oportunidade de conversar, conviver, ler a Bíblia. Então foram esses momentos de muita comunhão entre elas duas, né? Então foi assim, de bastante valia a companhia da Tânara quando ela teve a oportunidade de estar aqui com a gente. Boa noite a todos, graça e paz. Como já foi dito, eu também aprendi a ser uma cristã melhor com a Dona Isabel. Eu vou deixar aqui uma lembrança que me marcou muito. Um dia eu cheguei aqui, eu gostava muito de usar umas calças meio que rasgadas. E aí quando eu desci do carro, eu fui lá dar um cheiro nela. Ela olhou pra mim de cima a baixo, ela disse: "Tu já se desviou?" Aí eu falei: "Não, Dona Isabel, teu pastor já te viu com essa calça?" Aí eu falei: "Não, pois aprenda a se vestir como crente. Nunca mais você veste essa calça." Engraçado que quando eu cheguei no meu guarda-roupa, que eu olhei aquelas calças rasgadas, eu falei:
eu vou tirar todas, porque não faz parte da minha caminhada. E é isso, gente. Eu acredito que cada um que teve uma caminhada com a Dona Isabel ficou algo marcado. Porque não tem como ela não ter marcado, né? Um puxão de orelha, um conselho, uma palavra na Bíblia. Eu lembro uma vez que o Périx estava ali dentro, é Périx, né, o nome dele, e eu vendo ela pregar para ele. Eu achei aquilo muito lindo, sabe? Porque você ministrar com uma pessoa que às vezes é duro de coração, até o meu próprio esposo, eu ver ela ministrar para ele, aquilo era muito lindo, porque ela tinha firmeza no que ela ensinava e no que ela falava. E eu acho que foi esse o legado que ela deixou para nós, né? Era uma pessoa dura, ela falava com dureza, com firmeza, mas com a certeza do que ela estava falando. E foi o que ela deixou para mim e acredito que um pouquinho para cada um que conheceu a Dona Isabel. Eu agradeço a oportunidade. Boa noite a todos. Eu tive o prazer, né, de conhecer a Dona Isabel na igreja e a gente sempre vinha, né, a Dona Neide chamava, a gente vinha visitar ela. E como a Tâmara falou das calças rasgadas, o meu esposo tinha uma calça bem rasgada nas pernas, né? E como ele disse, ela gostava muito dele. Eu sou muito feliz porque eu percebi esse amor grande dela por ele, né? E quando a gente vinha visitar, que ele botava a calça rasgada, eu dizia, pode tirar essa calça. E ele, por que, amor? O que tem a ver essa calça? De porque a Dona Isabel vai te arrancar o couro quando chegar lá. Pode vestir outra calça, que isso aí não é calça de visitar, não. Isso aí não é calça de crente. E uma coisa bem engraçada uma vez, que é pra gente sorrir, né? Ela mandou a Dona Eneide ligar pra gente vir aqui, que ela tinha chegado de Goiânia. Que ela queria dar uma lembrancinha pra ele, né? Que era um amor roxo. Aí, chegando aqui, ela disse, dá o presente pra ele. Eu disse, não, quem trouxe foi a senhora, deu o presente a senhora. Ela disse, é tu que é a esposa, deu o presente. Aí eu peguei e abri o presente, era até umas cueca box. Aí ela disse assim, eu andei olhando para as coxas dele e tá muito grossa, eu acho que não vai servir. Aí a Dona Neide falou, mamãe, o que é isso? Então era assim, era quando a gente estava perto dela, era sorrindo o tempo inteiro, né? É uma pessoa maravilhosa, que eu sou grata a Deus por ter tido o privilégio de conhecê-la, né? E que ela vai ficar para sempre nos nossos corações, com certeza. Obrigada. Mas vamos ouvir o pastor Ismael. Um dos grandes orgulhos da irmã Isabel, não pelo fato de Ismael ser melhor que ninguém, e nem de um amor diferente dos outros, mas por ter sido escolhido por Deus, e ela tinha, como se fosse uma realização da vida dela cristã. Eu tenho um filho pastor. E ela sempre chamava o pastor Ismael. Então é um escolhido de Deus, e que para ela era assim, eu cumpri uma missão. Eu tenho alguém escolhido de Deus na minha casa. Vamos ouvir o pastor Ismael. Bom, gente, boa noite. Eu acho que minha palavra seria até dispensável, mas porque já ouvi tantos testemunhos hoje aqui que contemplam e abraçam aquilo que a gente tem como uma premissa, né? Uma pedra que a minha mãe colocou aos pés, que é parte de cada testemunho desse que nós acabamos de ouvir. A Bíblia diz que nós devemos trazer à memória coisas que nos dão esperança. Está em Lamentações 3:21. E eu fico me lembrando assim que memória é uma coisa muito interessante. Daí porque a gente está aqui hoje à noite por conta de uma memória que marcou a nossa existência aqui na Terra, comungando com essa senhora chamada Isabel de Freitas.
E o que é memória? A memória nossa, ela é ativada por acontecimentos. A nossa memória é ativada por fatos que sucederam na nossa vida, às vezes positivas, às vezes negativas. Mas a nossa memória, ela é ativada por conta desses acontecimentos na nossa história, na nossa trajetória. Agora você imagine Pedro, todas as vezes que ouvia o galo cantar. O que é que vinha na memória de Pedro? Traição. Mas a Bíblia diz que devemos trazer à nossa memória coisas que nos dão esperança. E o versículo seguinte a este, o versículo 21, o 22, diz que a causa de nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor. E é com base nisso, as misericórdias do Senhor, que nós devemos ter essa memória voltada. Saber que o Senhor nos conduziu e conduziu em especial a aniversariante em memória, porque nós estamos fazendo isso em memória. Já disse isso repetidas vezes aqui, outras pessoas, eu também fiz isso, fiz menção dessa palavra na nossa oração, porque não é culto ao morto, o culto aos mortos, o culto a Isabel que partiu. Nós estamos aqui nos reunindo para dizer assim que o testemunho dela é válido e nós glorificamos o nome do Senhor por causa disso. E quando se nós estivéssemos fazendo culto aos mortos, a gente teria fazendo aqui, ela está com 4 meses e quase 5 meses, no dia 30 deste mês ela vai fazer 5 meses que ela partiu. E se fosse culto aos mortos, a gente estaria fazendo, vamos pensar assim, culto de 5 meses. De entrega da alma da nossa irmã Isabel. Não estamos fazendo isso. A alma dela foi entregue quando ela tinha vida. Quando ela tinha vida, ela fez uma aliança com o Senhor, dizendo assim, eu entrego a minha alma. A gente não tem como entregar a alma da pessoa depois que ela morreu. Então a gente não está fazendo culto ao morto. Nós estamos celebrando o nome do Senhor de forma muito vigorosa e de forma muito embasada teologicamente, para dizer assim que tudo que nós temos como memória positiva é para nos conduzir para essa aliança com o Senhor, de que o Senhor estendeu a sua mão, ou estende a sua mão misericordiosamente para nós não sermos consumidos. Então é isso, a nossa memória está ativa porque coisas positivas aconteceram nessa relação que nós tivemos enquanto a minha mãe Isabel esteve aqui conosco, peregrinando nesta terra. É só uma peregrinação, depois o Senhor vai e disse, eu vou preparar uma casa, no terreno do meu pai, é uma propriedade muito grande, e eu vou preparar uma casa dentro do terreno do meu pai, para vos levar para junto de mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Que Deus nos abençoe e muito obrigado pelo testemunho de todos e a boa vontade de estarem conosco aqui nesta oportunidade. Deus nos abençoe ricamente. Amém. Queridos, a palavra é não deixar essa chama apagar. Não deixar que seja esquecido esses momentos aqui. E você é privilegiado de fazer parte dessa história. 100 anos de história. 100 anos de história. De uma caminhada de lutas, uma caminhada de fé, mas uma caminhada vitoriosa, porque deixa uma história em que o nome do Senhor é glorificado. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem nos fazer parar, ou mesmo palavras de alguém. Bom, pessoal, a festa está terminando, né? Tudo que foi proposto para ser feito foi feito.
aqui fica a nossa gratidão eterna. Principalmente a minha mãe, por ter me criado, por ter me feito assim como eu sou. Uma filha, uma esposa, uma mãe. Infelizmente, neta eu não fui porque não tive a oportunidade de conhecer meus avós, né? Mas eu sou grata a Deus por tudo que eu sou e por tudo que minha mãe me ensinou a ser. O mundo também foi uma grande escola para mim. Muito cedo saí de casa para enfrentar um mundo que eu não conhecia, mas através do meu Deus e através da minha dedicação, a minha família, o meu esposo, da qual eu sou muito grata por permitir que tudo isso acontecesse sem a ausência, sem a presença dele aqui. Então eu sou muito grata a Deus por tudo, pelas pessoas que vieram para essa festa, pelos meus irmãos que não puderam vir, pelas minhas irmãs, que Deus possa conceder a elas outra oportunidade de estarmos juntas, né? Porque são nesses momentos de alegria e de felicidade que a gente deve comemorar. E família é isso. Certa vez alguém me disse na família que quem não honra em vida, por que honrar na morte? Não é assim que eu vejo, não é assim que eu penso, não é assim que eu sei que minha família pensa. Essa frase não cabe à minha família, porque em todos os momentos que foi possível, minha família honrou. Honrou a minha mãe, honrou tudo que nós fizemos. Então, essa festa é de gratidão e de quem honrar a quem me honrou há muitos anos e em todo o tempo. Aqui fica a minha gratidão, ao meu Deus principalmente e a todos que vieram aqui. Muito obrigada.